pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o período regencial, período intermediário, né, entre o primeiro reinado, governado aí pelo Dom Pedro I, e o segundo reinado, governado pelo Dom Pedro II. Esse é um período ímpar na nossa história, uma vez que o Brasil ele vai passar por diversas transformações, tanto na esfera política, né, o país ele vai deixar de ter um rei e vai ser governado por diversos regentes, do ponto de vista social também, porque na falta desse governo forte, o nosso país ele vai viver um momento de eclosão de diversas revoltas, né, que vão contestar essa ordem vigente. E do ponto de vista econômico, o Brasil ele vai se ver um país aí, vamos dizer, ligado e dependente das potências estrangeiras, principalmente da Inglaterra. Então é sobre o período regencial que a gente vai falar hoje. Então tá aqui ó, o período foco dessa videoaula, tá certo? Mais para frente a gente vai falar do segundo reinado. Uma imagem aqui que representa os regentes aqui governando o nosso país. A gente vai ter uma regência trina provisória, uma regência trina permanente e duas regências una. Vamos começar a falar desse período então do ano do seu início, o ano de 1831, que data então da abdicação de Dom Pedro I, que é esse que está aqui na foto, beleza? Quais fatores então vão motivar a abdicação de Dom Pedro I em 1831? O primeiro deles é a face autoritária do nosso imperador, do nosso rei, né? Muito em virtude da existência do poder moderador, que é o poder que estava ali expresso na Constituição de 1824, a primeira Constituição do nosso país. E por quê? Em 1823, a Assembleia Nacional Constituinte ela se reuniu e criou uma Constituição para o nosso país. Ao tomar conhecimento dessa Constituição, Dom Pedro logo viu que essa carta constitucional limitava o poder dele, então ele nega a publicação dessa Constituição e trata de encomendar uma nova Constituição para o nosso país. Então ele outorga, né? Ele coloca uma Constituição em vigor sem consentimento da Assembleia dos Deputados ali. Então é uma Constituição outorgada, imposta pelo imperador Dom Pedro I. E com essa Constituição é criado o poder moderador que dá poderes aí para eles supremos acima de todos os outros poderes, tá certo? O cenário de crise econômica também vai se instalar no nosso país, muito em virtude, né, da eclosão ali no primeiro reinado da Guerra da Cisplatina, um conflito bélico entre Brasil e Argentina pelo controle dessa região, e que no final das contas nem Brasil nem Argentina vão ficar com essa região. Ela vai dar origem a um novo Estado-nação que é o Uruguai. Só que os custos, né, com esse conflito com a Argentina, eles vão impor naquele momento muitos gastos na economia da nossa vamos falar assim, época de autonomia política, o primeiro reinado. Então o Brasil ele vai ficar muito fragilizado com os gastos dessa guerra sem colher fruto algum. E logicamente esses gastos daí vão aumentar na questão da impopularidade do Dom Pedro I. O último fator aqui que cabe fazer um parêntese é os problemas em relação à sucessão do trono português após a morte do seu pai, o Dom João VI. Esse mesmo, Dom João VI, que fugiu das tropas de Napoleão no ano de 1808, chegando aqui ao Brasil e estabelecendo aí o governo do nosso país a partir daqui, e Portugal que passou a ser governado à distância, tá certo? Então, com a morte do Dom João VI, Dom Pedro chega em Portugal tendo que lutar contra o irmão dele, porque uma vez que ele declara a independência do país, ele abre mão, então, da sucessão do trono português, caso isso ocorresse, tá certo? Então, o trono passa para o irmão dele, que é o Dom Miguel. Então, ele retornando a Portugal, ele vai deflagrar um conflito, uma guerra civil contra o irmão dele, vai conseguir ter êxito nesse conflito, ele vai tomar o poder de Portugal e vai abdicar em favor da filha dele, a Dona Maria da Glória. Aqui tem um documento bem interessante, que é uma carta que o Dom Pedro I então deixa para o filho dele,
o Pedro de Alcântara, né, nosso futuro Dom Pedro II, avisando da sua renúncia, né? Então aqui, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicar na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império, Pedro. Eu deixei aqui também a transcrição dessa fonte primária a título de curiosidade de vocês, tá certo? Então, em 1831 a gente tem o início aí do período regencial e fim do primeiro reinado. O período regencial, como eu falei, o país ele vai viver diversas transformações, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista social. Então vamos a elas. Do ponto de vista político, o Brasil então ele vai deixar de ter um rei e vai ser governado por uma série de regentes. Primeiro, uma regência trina provisória a partir da abdicação, que durou alguns meses, que teve como objetivo então se organizar para eleger uma regência trina permanente. Essa regência trina permanente começou a governar o país, não deu certo, tá? Então foi eleita uma nova regência, que é uma regência una. Depois dessa regência una, a gente teve uma segunda regência una. Enfim, até que em 1840 é deflagrado um golpe de Estado que dissolve, né, acaba com esse governo das regências e o Dom Pedro II, então, sagra-se rei do nosso país. Do ponto de vista econômico, o Brasil é um país dependente da política externa e das potências externas aí, principalmente a Inglaterra, muito em virtude da Guerra da Cisplatina, que vai abalar a economia do nosso país, e dos tratados comerciais que o Brasil firmou lá com a Inglaterra em 1810, que em razão disso inundou o Brasil de produtos estrangeiros ingleses, e isso atrapalhou muito o desenvolvimento da economia do nosso país nesse momento. Então, durante esse período regencial, o Brasil ele não tem um produto forte que vai movimentar a sua economia, ao contrário do que vai acontecer lá no segundo reinado com o café, tá certo? Então, nesse momento aqui, um país altamente dependente, principalmente da Inglaterra. A nossa balança comercial ela é desfavorável, ou seja, a gente compra muito, né, e exporta pouco, tá certo? Já do ponto de vista social, o Brasil vai viver um período da eclosão de várias revoltas, as chamadas revoltas regenciais, em diferentes partes do país, né, e essas revoltas vão retratar a insatisfação do povo brasileiro com o seu governo, a falta de um governo forte ali, capaz de manter uma estabilidade política, que vai ter um reflexo econômico considerável, e, logicamente, uma estabilidade social. Essas revoltas a gente vai ver mais à frente, vou citar o nome delas aqui: a cabanagem, né, a balaiada, a sabinada, revolta dos malês, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que a gente vai estudar. Essa última foi a única que teve sucesso aí dentro que ela objetivava, tá certo? Mais à frente a gente vai falar do aspecto político. Entretanto, a gente vai falar do aspecto político nesse primeiro momento até o ano de 1834, tá? Até a morte do Dom Pedro I. Por quê? Até 1834, três grupos políticos controlavam a política brasileira nesse período. Os restauradores, que a gente fala que é a direita conservadora, eles defendiam então o retorno de Dom Pedro I ao poder. Por isso que eu estou falando que esse momento aqui até 1834, porque pós 1834 não faz sentido mais esse grupo político se manter dentro da estrutura do nosso país, porque o Dom Pedro ele vai morrer. O segundo grupo aqui é os moderados, a gente fala que é a direita liberal, eles defendiam a monarquia, mas uma monarquia parlamentar, né? Então, caso o Dom Pedro ele voltasse a governar o nosso país, seria com poderes limitados pelo parlamento, né? Então você tinha que extinguir então o poder moderador que dava ao Dom Pedro I no primeiro reinado poder acima de todos os outros poderes.
E um último grupo, que eram os exaltados, a gente fala que é a esquerda liberal, esses queriam o fim da monarquia, tá certo? E a adoção do federalismo e a implantação da república, né? A república aí com o presidente sendo eleito através do voto, tá certo? Isso até 1834. Pós 1834, a vida política brasileira ela vai se orientar a partir de dois grupos políticos principais, os liberais e os conservadores, tá certo? Os progressistas aqui a gente fala que são os liberais, tá certo? O Partido Liberal, inclusive, ele vai apoiar o golpe da maioridade, a gente vai falar deles com mais detalhes lá na frente. Eles defendiam então o federalismo e o ato institucional de 1834. O que dizia o ato institucional de 1834? É o que eu coloquei aqui para vocês, ó. A extinção do órgão de Conselho de Estado, né, criado pelo Dom Pedro I aí, a substituição da regência trina pela regência una, enfim, a transformação do Rio de Janeiro como sede e capital do nosso império. Já os regressistas, né, o Partido Conservador, eram contrários ao federalismo e ao ato institucional de 1834. Então, algumas divergências políticas entre esses dois grupos. Mais à frente aqui as revoltas regenciais, acho que a melhor maneira de apresentar essas revoltas para vocês foi em forma de quadro. Somente a Revolução Farroupilha aqui é que teve sucesso, né? O motivo dessa revolta aqui é que um produto lá do sul, que era o charque, né? A carne argentina entrava pelo sul ali sem pagar nenhum tipo de imposto. O governo brasileiro não cobrava nenhum tipo de imposto sobre esse produto. Então a revolta ela ocorre muito em virtude disso. Então os farrapos então pedem um posicionamento do governo central em relação a esse charque. Eles chegam a fundar uma república, né, separada aí do restante do país. Então o governo brasileiro ele dá uma volta atrás, ele atende esses revoltosos aí ao restabelecimento dessa unidade para o nosso país, e os revoltados eles são perdoados e anistiados. Já a revolta dos malês, por exemplo, ela vai acontecer ali com uma causa como o fim da escravidão, principalmente a escravidão muçulmana aqui no nosso país, em falta, né, de uma melhor organização, articulação desse movimento, o movimento não vai dar certo, enfim. Essas diversas revoltas aqui, elas são retratadas aí e elas, em resumo, elas contestam a ordem vigente muito em virtude da falta de um governo forte de governar o nosso país. Tanto é, com o fim do período regencial, no segundo reinado, essas revoltas aos poucos elas vão sendo controladas e o país ele vai viver um período de estabilidade social muito significativa em virtude da estabilidade política conquistada de forma primeira aí. Mais à frente, vai ser criada então a Guarda Nacional. E por que essa Guarda Nacional é criada? Ela é criada ali em 1831 em virtude, né, da incapacidade do Exército Brasileiro em controlar as revoltas regenciais. Então era mais uma força militar aí para tentar barrar o avanço dessas revoltas aí, tá certo? Aqui algumas fotos dessa primeira guarda. E por último aqui, o golpe da maioridade. Tem um vídeo que eu não vou passar, eu vou deixar ele para vocês, eu vou indicar no roteiro também, tá? Então, apoiado ali pelo Partido Liberal, né, e com o objetivo de manter uma unidade territorial do nosso país, a estabilidade política, vai ocorrer um movimento que entrou para a nossa história como golpe da maioridade. Esse movimento, então, ele vai diminuir a maioridade do Dom Pedro II, que está com apenas 14 anos, né? Então vai reduzir essa maioridade penal, constitucional aí, de 18 para 14, para que então o Pedro de Alcântara fosse declarado rei do país e condecorado com o título de Dom Pedro II. Esse movimento ele vai ter o apoio aí do Partido Liberal, e de fato o povo também vai aceitar muito bem essa ideia. E assim tem-se o fim do período regencial
e início do segundo reinado com o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, sendo coroado rei do nosso país com apenas aí 14 anos de idade. Aqui umas fotos desse Dom Pedro mais velho, né? Já no final do segundo reinado, aqui na primeira Assembleia Geral aí. E aqui uma foto da coroa dele que ele vai utilizar. Tem essa coroa dele, o detalhe, né? É que essas pérolas aqui, ó, da coroa dele foi retirada da coroa do pai dele, que é do Dom Pedro I. Hoje essa coroa aqui, ela faz parte do acervo lá do Museu Imperial, lá na cidade de Petrópolis. Algumas das curiosidades aí que eu trouxe para vocês. Enfim, a nossa aula de hoje é isso. Eu não vou deixar passar o vídeo ali, espero que vocês vejam ele. Espero que essa videoaula também tenha ajudado vocês na compreensão desse conteúdo. Meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!